pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje a gente vai tratar de um assunto aqui relacionado à bioquímica da geração de moléculas de glicose, a gliconeogênese. É isso aí, a gliconeogênese é uma operação bioquímica importantíssima que supre os tecidos nobres, como é o caso do cérebro, de moléculas de glicose, que são importantíssimas para a síntese de energia. Então, se você gosta de bioquímica, considere se inscrever aqui no nosso canal. E se ao final desse vídeo você gostar da gliconeogênese, dê um like aqui pra gente, tá bom? Então vamos continuar, vamos lá. Tá, então o que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é uma via metabólica na qual a gente consegue sintetizar glicose a partir de compostos não glicídicos. Como assim? Compostos não glicídicos, por exemplo, glicerol, lactato, esqueleto carbônico de aminoácidos, piruvato, todas essas substâncias que não têm caráter glicídico, ou seja, que não são açúcares, eles podem ser convertidos em açúcares. A gliconeogênese ocorre sobretudo no fígado, mas acontece também no córtex renal, certo? Então aqui a gente vê, olha, aminoácidos podem ser desaminados no ciclo da ureia, não é desanimados, é desaminados no ciclo da ureia para produzir esqueletos carbônicos de aminoácidos. A desaminação compreende a remoção dos grupos alfa-amino, que são convertidos em amônia. A amônia depois vira ureia e sai pela urina, né? E o esqueleto carbônico dos aminoácidos é substrato para a gliconeogênese. O piruvato também é substrato para gliconeogênese, né? E o lactato também, tá? E o glicerol dos triacilgliceróis também é substrato para gliconeogênese. A gente vai ver cada um desses substratos, como cada um é convertido em glicose, certo? Bom, esse aqui é um mini mapa metabólico no qual a gente pode entender quando inicia-se a gliconeogênese, né? Normalmente a gente pega a glicose ali, olha, a glicose, né, carboidratos, e converte essa glicose em piruvato e depois em acetil-CoA e alimenta o ciclo de Krebs, tá? Quando você está em jejum de até 8 horas, o glicogênio é hidrolisado para fornecer glicose para suprir o ciclo de Krebs e acetil-CoA, certo? Depois disso, depois de 8 horas, em um jejum prolongado que já chega por volta de 12 horas, você inicia a proteólise e a beta-oxidação, ou seja, a lipólise, tá? Então, num jejum prolongado acima aí de 12 horas, a gente começa a degradar proteínas e degradar massa gorda, ou seja, tecido adiposo. A reserva energética do tecido adiposo começa a ser hidrolisada. Então a gente vai ter proteólise e vai ter lipólise, certo? Na lipólise, nós vamos ver que os ácidos graxos vão para a beta-oxidação, uma operação bioquímica diferente que a gente vai abordar em outro momento. Mas o glicerol, que compõe o triacilglicerol, ele é substrato para a gliconeogênese. Tá? E as proteínas, a gente vai ter prejuízo das proteínas. Por quê? Por que prejuízo? Porque as proteínas serão degradadas. Tá? A proteólise vai gerar aminoácidos, como você vê ali. Esses aminoácidos serão desaminados no ciclo da ureia e o seu esqueleto carbônico supre a via da gliconeogênese e serão convertidos, esses esqueletos serão convertidos em glicose. Tá? Por que eu falo que é prejuízo? Porque você está perdendo massa muscular, tá? Então, assim, vamos fazer jejum prolongado para perder peso. Você perde peso. Por quê? Porque entra em lipólise, degrada as reservas de lipídios, né? O que também não é muito bom, porque começa a gerar corpos cetônicos. Mas o que é pior é que concomitante à lipólise acontece a proteólise. Você perde massa magra. E para recuperar depois, além de você pagar uma academia de ginástica, você tem que ir. É isso aí. Feito? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, as circunstâncias em que a gliconeogênese ocorre são essas. A gente já falou, olha, jejum prolongado, né? Esgota-se as reservas de glicogênio, jejum prolongado, exercício intenso, por quê? Porque vai produzir piruvato, e o piruvato será convertido em lactato, a gente vai ver aqui. Dietas baixas em carboidratos, né? Se você fizer uma dieta praticamente ausente de carboidratos, você vai simular no seu organismo uma situação que é muito parecida com o diabetes mellitus descompensado.
No diabetes, você não tem insulina para aproveitar os carboidratos como fonte de energia. Mas se você retirar os carboidratos da dieta, você tem insulina, mas não tem carboidrato para ser aproveitado como fonte de energia. Conclusão, cai naquelas duas situações que a gente viu, lipólise e proteólise. Tá? E aí, a lipólise e a proteólise vão gerar substratos para a gliconeogênese. Feito? Então depois, mais tarde, a gente discute esse aspecto do diabetes um pouco melhor e como a gliconeogênese encaixa-se no diabetes descompensado, né? O diabetes que não é tratado de maneira adequada. Feito? Então essas são as circunstâncias aqui em que a gliconeogênese acontece. Situações como infecções, traumas podem elevar o cortisol é um hormônio catabólico, né? A adrenalina estimulam a gliconeogênese para fornecer glicose para os tecidos, como por exemplo o cérebro, tá? Fácil, né? Não é difícil. Vamos lá, vamos dar sequência a esse negócio aqui. Que demais! Volta aqui a gliconeogênese, como eu falei, olha aqui, ó. Músculos em jejum prolongado, proteólise, e essa proteólise é orquestrada sobretudo pelo glucagon, que é um hormônio liberado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, e o glucagon é catabólico, né? Ele inicia a proteólise, degrada a massa muscular, gera aminoácidos que vão para o ciclo da ureia, retira o grupamento amina, e esses aminoácidos são substratos para formar glicose na gliconeogênese. Que mais? Os músculos em exercício, eles produzem lactato. Mas por quê? Porque o piruvato é convertido em lactato. Durante o exercício físico, esgotam-se as reservas de energia do músculo, então já foi a fosfocreatina, já foi glicogênio muscular, e o músculo fala, eu preciso produzir ATP. E a melhor forma do músculo produzir ATP não é o ciclo de Krebs, é a via glicolítica, porque ela é mais rápida. Só que aí é o seguinte, para fazer a via glicolítica continuar funcionando no músculo em exercício, a gente tem que converter o piruvato em lactato para regenerar o NAD, certo? Bom, e aí, já falei para vocês, né, que o tecido adiposo tem uma grande reserva de lipídios na forma de triacilglicerol. Quando o triacilglicerol é hidrolisado, os ácidos graxos eles seguem para uma via chamada beta-oxidação. A gente vai ver aqui em outro momento, em outro vídeo aqui. E o glicerol é polar, ele cai na corrente sanguínea, vai para o fígado e entra na gliconeogênese. Bom, resolveu tudo já, né? Feito? Muito legal, né? Então vamos passar. Bom, e aí, olha aí, ó. Por que a gente tem que fabricar glicose por meio da via da gliconeogênese? É simples, porque tecidos nobres como cérebro, eritrócito, medula renal, até placenta, né? Eles precisam de glicose, né? Eles não conseguem usar corpos cetônicos, que são oriundos da beta-oxidação, de maneira muito eficiente. O cérebro até usa muito bem isso, mas tem um limite, né? Tem um limite. Esgotam-se as reservas de glicogênio, a gente já falou, né? E a gliconeogênese ela é capaz de suprir a demanda de cérebro por glicose, né? Em até 50%. O cérebro precisa de 120 miligramas de glicose por dia. Então, se você tem cérebro, né? Se você tem cérebro, seu cérebro consome muita glicose, tá? Feito? Então tá ali, olha, a demanda de glicose por parte dos tecidos, né? O cérebro é o grande vilão, certo? Para quem tem, né? Então vamos lá. Muito bem, uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui é que a gliconeogênese não é o inverso da glicólise, tá? Parece, mas não é. Então, das 10 reações presentes na glicólise, que são compartilhadas pela gliconeogênese, 7 dessas reações são termodinamicamente reversíveis. Só tem 3 reações da via glicolítica que não são reversíveis, tá? Então, por essa razão, a gente não pode dizer que a via glicolítica é o inverso da gliconeogênese e vice-versa. Você vai ver que a gente não pode falar isso. Por que existem 7 reações que são termodinamicamente reversíveis, tanto na gliconeogênese quanto na via glicolítica? Por conta do ΔG. Tá? O ΔG, próximo de zero, permite o equilíbrio em ambas as direções. Ou seja, a reação vai tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Tá? Então elas são interconversíveis.
As reações da glicólise, que são reversíveis na gliconeogênese e vice-versa, são essas daqui, ó. Isomerização da glicose 6-fosfato, a frutose 6-fosfato, clivagem, isomerização. Essas são as reações que estão presentes na via glicolítica e que estão presentes também na gliconeogênese, e ambas podem ser reversíveis tanto numa via quanto na outra, dependendo da concentração do substrato. Se tiver mais substrato para o lado da via glicolítica, a reação vai para cá. Se tiver mais substrato para a gliconeogênese, a reação vai para o sentido da gliconeogênese. Tá? Por quê? Porque o ΔG é igual a zero. Se o ΔG é igual a zero, seria como uma bicicleta que está numa reta. A bicicleta pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. ΔG negativo, a bicicleta desce uma descida. Desce uma descida é ótimo, né? Desce uma descida. Fácil esse negócio, né? Não é difícil não, vamos lá. Então, olha aqui, ó. A gliconeogênese não é o inverso da glicólise. Vamos olhar aqui? Aqui a gente vê uma via que mostra a gliconeogênese a partir do piruvato. O piruvato é o produto final da via glicolítica lá. Piruvato lá embaixo. Todas essas enzimas que estão em roxinho aqui são da via glicolítica. Essas enzimas do lado esquerdo são da via glicolítica. Pode ver que essas enzimas são compartilhadas pela gliconeogênese, que é mostrada por essa seta em azul claro que sobe. A seta da via glicolítica desce. Existem 3 enzimas da gliconeogênese que não são compartilhadas pela via glicolítica. Então vamos ver? Olha aqui uma, ó. Fosfenolpiruvato carboxicinase, frutose 1,6-bifosfatase, glicose 6-fosfatase. Essas enzimas elas não estão presentes no rol de enzimas da via glicolítica. E por quê? Porque essas reações catalisadas por essas enzimas, as reações não são reversíveis, certo? São termodinamicamente desfavoráveis. Se você olhar bem ali, olha aqui, ó. Para você converter o piruvato em fosfenolpiruvato, não dá. E por que não dá? Não dá porque é termodinamicamente desfavorável. Você precisa, inclusive, gastar ATP. Olha ali, ó. 2 piruvato, 2 CO2, 2 ATPs. Tá? Você gasta ATP para converter piruvato em oxalacetato e depois o oxalacetato é que se transforma em fosfenolpiruvato. É um desvio, um bypass. Tá? Lá em cima, a frutose 1,6-bifosfatase é outra enzima que não existe na via glicolítica. Por quê? Porque no lugar da frutose 1,6-bifosfatase, a via glicolítica tem a fosfofrutocinase, que é totalmente diferente. Né? E olha que interessante. Lá em cima, a glicose, para ser convertida em glicose 6-fosfato, você tem a hexocinase na via glicolítica. Mas na gliconeogênese, qual é a operação que nos interessa na gliconeogênese? É retirar o fosfato da glicose. Então a gente precisa de uma outra enzima e o nome dela é glicose 6-fosfatase. Mais uma coisa, note que a gente gasta energia pra caramba aqui na gliconeogênese. Vamos ver? Olha aqui, na conversão do piruvato em fosfoenolpiruvato, a gente tem que transformar o piruvato em oxalacetato. Nessa reação aí, você vai gastar 2 ATPs, olha lá, para converter o piruvato em fosfenolpiruvato, passando pelo oxalacetato, gasta 2 ATPs. E depois gasta ATP de novo para fosfenolpiruvato e fosfoglicerato, gasta GTP. GTP é energeticamente equivalente ao ATP, tá? E depois gasta ATP de novo para converter 3-fosfoglicerato em 1,3-bifosfoglicerato, tá? Por quê? 3-fosfoglicerato tem um fosfato no carbono 3, mas você tem que colocar mais um no carbono 1, então é 1,3-bifosfoglicerato. E de onde vem esse fosfato? Vem do ATP. Então, veja que a gliconeogênese é uma operação energeticamente custosa, gasta energia pra caramba. Mais uma coisa, aqui está falando que tem 2 piruvatos para virar uma glicose. É verdade isso? É verdade. O piruvato tem 3 átomos de carbono, a glicose tem 6. Então você precisa de 2 piruvatos para fazer uma glicose, certo? Vamos fazer aquela conta da Dilma lá. 2 piruvatos, 3 carbonos, uma glicose, 6 carbonos. Fácil, né?
Bom, a gente viu que a gliconeogênese apresenta 3 etapas irreversíveis. Se são essas daqui, olha aqui, ó, fosforilação da glicose, glicose 6-fosfato, fosforilação da frutose 6-fosfato a frutose 6-bifosfato e conversão de fosfenolpiruvato a piruvato, tá? Essas reações são altamente exergônicas, olha aqui, ó. O ΔG é de menos 15 até menos 30 kJ por mol. Então, se você tentar reverter essas reações aqui, vai exigir uma grande concentração de produtos para tentar mudar esse valor de ΔG. Então, essas reações são termodinamicamente irreversíveis. É por isso que a gente precisa de outras enzimas para realizar esses processos. Enzimas que não estão presentes na via glicolítica. São enzimas próprias da gliconeogênese. Feito? Fácil, né? Legal, né? Muito bonito. Eu não estou suportando mais. Bom, falei para vocês que o glicerol é substrato para gliconeogênese. É verdade, olha ali o glicerol. De onde ele veio? Ele veio da lipólise, da hidrólise dos triacilgliceróis. E isso acontece em que circunstância? Acontece no jejum acima de 8 horas. Tá? E é mediada por que hormônio? Pelo glucagon, sobretudo. Existem outros hormônios catabólicos, mas vamos falar do glucagon, certo? Bom, tá ali que o glicerol é convertido em glicose, feito? E olha o balanço energético ali, ó. Balanço energético. Para sintetizar uma molécula de glicose, são necessárias 2 moléculas de glicerol. E por quê? Porque o glicerol tem 3 átomos de carbono. Então, para você fazer uma glicose que tem 6, precisa de 2 glicerol. Então, de novo, olha ali, ó. No geral, a via energeticamente custosa, gasta energia, tá? Mas a gente precisa fazer glicose. Então tá aí, o glicerol virou glicose na gliconeogênese, operação que acontece lá no fígado, sobretudo no fígado. Moleza, não? Ih, rapaz. Vamos lá. Olha que aminoácidos também são substratos para a gliconeogênese, é verdade. Gliconeogênese a partir do esqueleto carbônico da alanina, serina, cisteína, glicina, treonina e triptofano, um monte de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles passam pelo ciclo da ureia ou ciclo da ornitina, que a gente vai estudar aí mais para adiante. Lá no ciclo da ureia você retira o grupamento amina dos aminoácidos, transforma em amônia, a amônia vira ureia e a ureia sai na urina. Fácil, né? E aí o esqueleto carbônico que sobra dos aminoácidos, né, desaminados, hein, não é desanimados não. O aminoácido pode ser desanimado e depois desaminado. Bom, mas aí o esqueleto carbônico dos aminoácidos se transforma em piruvato, pronto. Virou piruvato, está resolvido. O piruvato, então, é convertido em oxalacetato, você vê que gasta ATP. O oxalacetato é convertido em 2-fosfenolpiruvato, né? 2-fosfenolpiruvatos, e aí segue a via da gliconeogênese até virar glicose. Pronto. Facinho, né? As enzimas você já sabe, o bypass para transformar piruvato em fosfenolpiruvato passa pela conversão de oxalacetato. Reações termodinamicamente desfavoráveis, necessário gastar energia e ter enzimas próprias para realizar essas operações, como é o caso da retirada do fosfato da glicose 6-fosfato, que a gente tem aquela enzima, glicose 6-fosfatase. Não esquecer disso, certo? Tem que lembrar dessas coisas aí. Muito bem, legal, né? Vamos seguir. Aí, aminoácidos que originam oxalacetato de forma direta. Tanto o aspartato quanto a asparagina vira direto oxalacetato. Olha aí, hein? Virando direto oxalacetato, você não precisa gastar aquele ATP ali para converter o piruvato em oxalacetato. Por quê? Porque o aspartato e a asparagina já se transforma direto em oxalacetato de forma líquida e segue pela via da gliconeogênese. Feito? Consumo. Consumiu 2 ATPs, 2 GTPs. Ah, olha aí. Quando você converte o aminoácido em piruvato, tem mais 2 ATPs que são gastos, né? Então aquilo ali sobe para 6 moléculas de energia que são consumidas. Nesse caso, não. Bom, a gliconeogênese a partir do esqueleto carbônico de aminoácidos, de novo. Só que agora esses aminoácidos são convertidos em intermediários do ciclo de Krebs. Olha aí que legal. O glutamato, a glutamina, a arginina, a histidina e a prolina
passam pelo ciclo da ureia, a gente se livra daquele grupamento amina que vira amônia e depois vira ureia, ciclo da ureia, certo? E olha o que acontece, esse esqueleto carbônico desses aminoácidos vai virar direto alfa-cetoglutarato. Olha aí, hein? E a isoleucina, metionina e a valina vai se transformar em succinil-CoA, tá? E a fenilalanina, a tirosina, vai se transformar em fumarato. Legal, né? Esses aminoácidos aqui, eles podem entrar no ciclo de Krebs sendo convertidos em intermediários do ciclo de Krebs. Bom, esse é o panorama do destino dos aminoácidos, né? Quando acontece a proteólise, a gente tem que pensar assim, tá, aconteceu a proteólise, degrada proteínas, produz aminoácidos. O que acontece com os aminoácidos? O que acontece é isso, olha aqui, ó. Alanina, cisteína, glicina, serina e treonina vira piruvato e vai entrar na gliconeogênese e vira glicose. E o aspartato e a asparagina? Oxalacetato. Depois, fosfenolpiruvato, vira glicose. E a fenilalanina, tirosina, o glutamato, glutamina, prolina, arginina, histidina e a isoleucina, metionina e valina. Eles se transformam em intermediários do ciclo de Krebs. Então você veja que tudo é aproveitado, nada é perdido. Agora, uma observação, a leucina e a lisina são aminoácidos cetogênicos. Eles se transformam em corpos cetônicos. Eles não viram nada dessas coisas aqui, né? A leucina e a lisina, elas são azedas, elas não viram nada, se transformam em corpos cetônicos. Corpos cetônicos são tóxicos para o organismo. A gente consegue aproveitar corpos cetônicos até um determinado momento, o cérebro é muito bom nisso, mas depois, minha gente, já não dá mais, né? Você começa a entrar em cetoacidose metabólica e aí a coisa fica feia. A gente vai ver isso aqui rapidão, falando aí de como o diabetes e a gliconeogênese se relacionam. O glucagon e a gliconeogênese, vamos ver esse gráfico aqui, olha que interessante, ó. Aqui você tem um jejum de 12 horas e depois acima de 24 horas. Vamos colocar assim. Olha ali que interessante, ó. O glucagon está lá em cima, elevado pra caramba, né? Corpos cetônicos estão altos. Por quê? Porque o glucagon estimula a lipólise. Ácidos graxos plasmáticos estão aumentados. Claro, porque o glucagon promoveu lipólise, né? A lipólise é a degradação dos triacilgliceróis, gera glicerol que vai para o fígado e joga os ácidos graxos no plasma. Mas os ácidos graxos são apolares. Eles se ligam às porções hidrofóbicas da albumina plasmática. A insulina está baixa, claro, porque o glucagon está alto. São hormônios contrarreguladores, né? A glicemia começou alta lá, desceu e agora ela está sendo mantida. Quem está mantendo essa glicemia aí? A gliconeogênese. Pois é. E o glicogênio está lá embaixo, esgotou o glicogênio, acabou. Bom, vamos pegar tudo isso agora e relacionar ao diabetes descompensado. No diabetes descompensado, o que acontece? Você tem a glicose, mas não tem a insulina para aproveitar essa glicose como fonte de energia. Então a glicemia fica alta. Inicia-se a lipólise. Gera glicerol, o glicerol vai para o fígado, gliconeogênese, o glicerol vai ser transformado em glicose, a glicemia que estava alta vai aumentar mais ainda, porque iniciou a gliconeogênese. Tá, que mais? Por que fica aumentado ali corpos cetônicos? Diabetes descompensado leva a beta-oxidação. Beta-oxidação produz corpos cetônicos, cetoacidose metabólica. Muito bem, que mais? Esqueleto carbônico de aminoácidos, que não está mostrado aqui. Durante o diabetes descompensado, você tem proteólise, uma perda muito maciça da massa muscular. Isso gera aminoácidos para a corrente sanguínea, passa por todas aquelas operações que a gente viu até agora, desaminação, não é? E depois eles vão para a gliconeogênese. Veja, gliconeogênese de novo. A glicose que está aumentada vai aumentar mais ainda, a glicemia aumenta e você não tem insulina para aproveitar essa glicose como fonte de energia. Esse excesso de glicose vai ligar-se, por exemplo, à hemoglobina, gerar hemoglobina glicada, vai causar danos tissulares,
danos retinianos, então retinopatia diabética, nefropatia diabética, dano renal, neuropatia diabética, danos em terminações nervosas, sobretudo dos membros dos pés, né? Então isso é um problema grave e é assim que a gente relaciona a gliconeogênese com o diabetes não tratado de maneira adequada. Bom, aí é o seguinte, olha aqui que a gente tem que prestar atenção. Compostos e vias bioquímicas que não geram glicose. Os únicos aminoácidos que não podem ser convertidos em oxalacetato são a lisina e a leucina. Porque o seu catabolismo só produz acetil-CoA. Feito? Número 2. Os ácidos graxos não podem servir como precursores de glicose. Ácido graxo não entra na via da gliconeogênese. Porque a maioria dos ácidos graxos é oxidada na beta-oxidação para produzir acetil-CoA. Não tem como converter lipídio em açúcar. Não dá para fazer isso. Não existe nos animais uma via metabólica para a conversão líquida de acetil-CoA em oxalacetato. Se você prestar atenção bem nisso daqui e estudar direitinho o metabolismo, você vai matar um monte de charadas, certo? Aí, muito bom, chegou no fim, não doeu nada, né? Então, se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários, volte o vídeo aí algumas vezes, porque não é difícil, só dá algum trabalhozinho para entender uma outra operação, tá? E se você entendeu tudo certinho, deixa aí nos comentários quem são esses caras aqui, ó. Esses caras são um estouro, tem umas músicas muito boas, uma banda de rock legal pra caramba, certo? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você não entendeu, como eu falei, deixa aí nos comentários que a gente tira a sua dúvida, tá? Então, até mais. Muito obrigado. Tchau. Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.